veio a sobressair do pós-guerra como a maior nação capitalista do planeta. Isso porque foi um país, participou da guerra de forma indireta, né? Veio a participar diretamente, mas não no seu próprio território, né? Somente enviou soldados para a Europa, onde foi o palco, o cenário da guerra. Mas no próprio Estados Unidos, as vantagens foram enormes, né? Por exemplo, os Estados Unidos ele financiou a guerra de várias formas. Financiou com alimentação, armas, produtos industrializados e também com empréstimos. Então, os Estados Unidos ele aproveitou bastante essa primeira grande guerra. O resultado disso foi que ele saiu da primeira grande guerra como a maior potência capitalista do pós-guerra. Aí a gente vai notar uma grande ascensão de um país capitalista como a maior potência econômica mundial que se tornou os Estados Unidos da América. No início dos anos 20, nos livros, através das pesquisas, a gente passa a conhecer esses anos, alguns historiadores passam a chamar os loucos anos 20, porque foi realmente foi uma década de muita loucura, né? Foi como diz aquela questão, foi uma potência daquela, ela foi do céu ao inferno. Os Estados Unidos, ele ascendeu como a maior potência, em 1929 veio a grande recessão. Mas durante os loucos anos 20, os Estados Unidos sentiu o gosto de, como maior potência em todos os sentidos, na produção agrícola, na produção industrial, se tornou uma coisa tão fora do normal, que o estilo de vida americano se tornou referência para todos os países do mundo, né? E aí, nesse caso, existia uma grande euforia por parte dos norte-americanos em comprar ações nas bolsas, na bolsa de valores, mas como diz, né, foi uma época de muita especulação, era um capitalismo muito especulativo, né? Então, aquela questão de você comprar ações, foi aquela questão de você correr atrás de investir seu dinheiro, era muito aquela facilidade enorme de crédito no mercado, você podia ir no banco, tirar dinheiro do jeito que você imaginasse. E os Estados Unidos passou principalmente a exportar para aquelas nações da Europa, que participaram diretamente da guerra, como exemplo de Alemanha, França, Inglaterra, começou a exportar para esses países vários produtos, né? Desde produtos agrícolas a produtos manufaturados. E porque esses países realmente ficaram arrasados? A questão é essa. Esses países que eram grandes referências capitalistas, depois do pós-guerra, depois da Primeira Grande Guerra, eles ficaram arrasados com toda aquela tragédia que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos se tornou o credor do mundo, passou a financiar a reconstrução desses países. Então, como eu já vinha dizendo anteriormente, o lucro dos Estados Unidos foi enorme, só teve vantagens para essa nação aqui norte-americana. Mas, como diz o ditado, nem tudo que é bom dura para sempre. Então foi justamente o que aconteceu. A produção americana ela cresceu tanto, teve um nível tão elevado de produção, que a capacidade de compra da maioria dos americanos não acompanhou o ritmo da produção americana, né? Quer dizer, havia grande produção de produtos, tanto no campo como nas cidades, em meio a uma população que não podia comprar os produtos produzidos dentro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a renda dos trabalhadores não acompanhou a produção, o que gerou, consequentemente com isso, o estoque de produtos nas prateleiras, né? Então a gente vai ver muito estoque de produtos, porque já que não tem condições de comprar, os produtos ficaram estocados nas prateleiras e o preço desses produtos veio a cair. Então, a gente chama essa parte aqui
de crise de superprodução. Então, é como diz, a oferta dos produtos se tornou maior do que a procura. Então, é a lei da oferta e da procura, né? Que não teve um crescimento, como eu posso dizer, não acompanhou, né? No caso, os Estados Unidos passou a produzir muito, mas ao mesmo tempo não tinha a sua população, a maioria, né? Não tinha condições de obter os produtos manufaturados de nenhuma forma, nem produtos industrializados, manufaturados e nem os produtos agrícolas, né? A renda não acompanhou a produção, gerando uma crise de superprodução, como chama na história. Então aí a gente começa a ver a questão dos fatores que levaram, né? Além da superprodução, a gente pode observar também a questão da recuperação automática daquelas nações que estavam envolvidas na Primeira Guerra, ou seja, Alemanha, França, Inglaterra e outros países que participaram diretamente na guerra na Europa, voltaram a se reconstruírem, voltaram a concorrer diretamente no sistema capitalista, o que gerou, consequentemente, com isso, a queda na exportação dos produtos norte-americanos para o mercado exterior, né? Então os Estados Unidos passam a concorrer novamente com outras nações, e isso acabou fazendo com que os seus produtos realmente não tivessem uma saída favorável. A questão é essa, né? Os produtos ficaram estocados e gerando uma queda dos preços, né? Que consequentemente veio a gerar uma queda nas ações. A história nos fala que essa situação levou muitos investidores a cometer suicídio, né? Porque realmente houve investimento e não houve retorno, né? Que a crise ela encadeou, né? Começou com a desvalorização dos produtos na prateleira, como foi gerando também a desvalorização das ações dessas empresas na bolsa. O que vai propiciar com isso é justamente a chamada quinta-feira, né? Quinta-feira negra. Quinta-feira negra. 24 de outubro de 1929. Ou seja, nesse dia, realmente, o sistema capitalista entrou em colapso. Nesse dia aqui, a Bolsa de Valores de Nova York veio a quebrar. Entrou realmente em uma verdadeira recessão. Então, a partir disso aqui, os Estados Unidos passou a amargar anos de pura negatividade, né? A partir de 1929, 1930, 1931, ou seja, 4 anos, a Bolsa veio trabalhando no vermelho. Então, o que podemos observar é que para conter toda essa questão da recessão, em 1933 foi eleito nos Estados Unidos um presidente chamado Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, em 1933. Franklin Delano Roosevelt, ele veio com a proposta de um novo plano econômico, que ficou conhecido na história como o New Deal. Ou seja, o novo acordo. Esse plano, ele veio através de uma proposta de um economista, de teorias de um economista inglês chamado John Maynard
Maynard Keynes, ou seja, o keynesianismo. Então, através do New Deal, o Estado ele passa a intervir novamente, diretamente, na economia, né? Uma coisa que o capitalismo não permitia, e a mão invisível, né, o liberalismo econômico vinha controlando a economia capitalista há vários e vários anos. Então, com essa grande crise de 1929, o novo presidente eleito em 1933, Franklin Delano Roosevelt, através do seu plano econômico New Deal, ele veio com uma proposta de intervenção no Estado, né, do Estado na economia. O que nada mais significou do que um plano econômico e social, onde se buscou, se priorizou a criação de empregos, né, em todos os setores, principalmente no setor público, através de construção de pontes, aeroportos, estradas, estradas e muito mais obras públicas que oferecessem aos cidadãos americanos o retorno às atividades, para que aquecesse dessa forma a economia, que vinha realmente cambaleada, que vinha realmente destruída, né? Foram vários americanos que entraram na zona de miséria. Foi realmente uma situação que mexeu com as estruturas do sistema capitalista de um modo geral. Não só os Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos ele se tornou, pós Primeira Guerra Mundial, a maior potência capitalista. Então, o que é que acontece com isso? Os Estados Unidos ele praticamente fazia negócios com várias nações pelo mundo, pelo planeta, né? Então, aí, os Estados Unidos compravam matéria-prima de várias nações e revendia os produtos manufaturados para várias nações. Então, essa crise de 1929, essa crise econômica do capitalismo, veio afetar não somente a nação americana, mas sim várias nações pelo planeta. Inclusive o nosso Brasil, que exportava para os Estados Unidos, na época, o café, o tradicional café. Então, o Brasil também veio a ser prejudicado com essa crise no sistema capitalista, né, dentro dos Estados Unidos, que acabou irradiando pelo mundo de uma forma como um todo, né? Bom, por aí eu acabo... tem 10 minutos, mãe? Não sei. Eu acabo explanando, né, realmente sobre o assunto que eu me propus a falar, a elucidar. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fique à vontade, estarei aqui para responder. Com muito prazer. Ok, Bruno, obrigada. Você é professor, Bruno? Não, eu não sou professor, mas eu acho que eu tenho a vocação. Eu gosto, né? Eu tenho um prazer Para que serve foi a sua aula? Eu não entendi não, professora. Para que série foi a sua aula? Para o 8º ano. 8º ano. Oitavo, Bruno, a gente está no estágio 2, vocês estão no estágio 3. Professora. Não, desculpa, professora. Foi o segundo ano. Segundo ano. Porque eu tava... Como você não apresentou o plano de aula, eu fiquei na dúvida. Só para... Mas, Bruno, veja só, você estava dando essa aula aí, eu me lembrei que quando eu dei esse conteúdo, eu não fui de terceiro Sim. segundo ano, aliás. E aí, um garotinho me perguntou, que aluno de ensino médio é muito curioso, né? A gente tem que estar preparado, né? Porque, assim, o fundamental a gente não consegue, né? Quem já faz sala de aula sabe como é que funciona. O ensino fundamental é um pouco mais aqui, mas o médio, a gente pega uma coisinha que muitos têm acesso a uma informação, muitos não têm, muitos são mais curiosos, né? Eu tenho muitos alunos assim, eu trabalhei em escola particular e pública. E um deles perguntou, professor, o que é bolsa de valor? Se um aluno perguntasse para você, como que você ia responder? Porque, veja, por que eu estou lhe perguntando isso? Porque a gente, quando vai dar um conteúdo, a gente tem que ir preparado. Por quê? A gente precisa deixar bem claro para o aluno determinados termos que a gente utiliza no nosso conteúdo para que não surjam perguntas que muitas vezes deixam a
Entregar. muito pressionada, a gente está despreparada, às vezes não sabe, mas na hora esquece, dá aquele branco. Então, quando a gente começa a dar um tipo de conteúdo, que às vezes a gente usa muitos termos, assim, que por mais que esteja lá no livro de dados, que esteja explicando, quando a gente vai administrar, tem aquele aluno que não leu, tem aquele aluno que apoiou, tem aquele aluno que tem que perguntar. Então, professor, o que é bolsa de valores? O que é crise? Então, e outra coisa, como é que a gente relacionaria também a crise da bolsa com a crise que estamos vivendo hoje? É outra dica aqui, não é pergunta, não é dica. Quando a gente vai sempre ministrar conteúdos que a gente possa relacionar com a nossa realidade, isso é interessante, porque aí a gente alerta ao aluno para que ele compreenda melhor o assunto que a gente está dando. Então, geralmente eu faço muito isso, eu gosto de relacionar. Eu procuro os tópicos onde eu posso trazer aquele conteúdo, né, lá de trás, de 20 anos atrás, de séculos atrás, sem estar relacionado de uma forma ou de outra com o presente, para que a gente consiga tornar uma aula mais atrativa. Porque se a gente não gosta de história, que acha história chata, coisa do passado, então a gente também, quando começa a relacionar, para que o aluno possa entender o que aconteceu no passado, afeta também os dias de hoje, né? Às vezes ele entende melhor o conteúdo. Então, assim, a gente está vivendo uma crise, o mundo está em uma pandemia, então é assuntos que a gente pode relacionar, e que tornaria até um pouco mais atraente. Mas a pergunta é só dessa bobagemzinha mesmo que a aluno gosta de fazer essas pegadinhas com o professor. Professor, o que é a bolsa? O que é a bolsa de valores? Então, como é que a gente sairia, né? Eu posso até, se a senhora me permitir, explanar um pouco. Eu tenho uma explicação assim bem legal. Claro, mundo, né? Claro. Bom, eu contextualizando, né? Bom, a Bolsa de Valores eu chamo de uma casa, né? Uma casa de negócios, né? E nessa Bolsa de Valores, eu posso dizer que as empresas elas estão aqui o tempo todo dentro dessa casa de negócios. Eu tenho uma quantia de, vamos supor, de 10 reais, né? Eu invisto 10 reais nas ações dessa empresa que vale, que vale 100 mil, né? Eu invisto meus 10, daqui a uns anos essa mesma empresa vai valer 200 mil, os meus 10 ele vai valorizar, ou seja, vou passar de 10 eu passo para 20 reais. Então, é um local onde as empresas elas abrem um espaço para que todo cidadão possa investir suas economias e, a partir desse investimento, o cidadão que investir possa, com o tempo, ter lucro. Um lucro de 10 para 20, então, é uma coisa que é vantajosa, né? Dependendo da empresa, se a empresa realmente tiver um crescimento exponencial, então esse investimento vai valer a pena. Então, a Bolsa de Valores nada mais é do que um local onde as empresas abrem um espaço para que todos possam utilizar seu dinheiro para investir nela, para que seu dinheiro venha a ser valorizado. A intenção é essa, mas infelizmente nem todas as empresas às vezes conseguem se valorizar no mercado. Tem umas que caem, então caindo de 10 a pessoa perde seu investimento. Então é um risco, né? Vai. Aí, perfeito. É desenhando que a gente consegue transmitir realmente o que representa o que a gente está falando. Eu gosto muito de fazer isso que você fez aí. Eu gosto de desenhar e o aluno às vezes se engaja mais na aula. Muito bom. Obrigada, Bruno. Obrigada. De nada, professora. Para o segundo, que Eduardo, né? Eduardo, quando quiser, pode ficar à vontade. Bruno, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agora, vamos agora prestigiar o professor Bruno, que vai ministrar para o conteúdo. Pode ficar à vontade. Eduardo. Primeiro, parabenizar o Bruno pela excelente explanação sobre a crise. Obrigado. Bom, como a professora falou, meu nome é Eduardo Melo, sou do Canindé de São Francisco. E irei falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ô, minha mãe, será que grava?